Finalmente o romance começa, mas finalmente a tristeza começa em Kanata no Astra. Afinal, a gente tem o romance que a gente tanto esperava e que a gente sabia que iria acontecer. Pelo menos um dos casais já surgiu, mas a tristeza vem junto, afinal estamos falando do 8º episódio e faltam 4. Então, domo meu querido e minha querida jovem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Kanata no Astra e seu episódio de número 8, mais conhecido como episódio de romance, aquele clima que já começa a ser gerado, reta final do anime. E posso dizer que a obra a cada episódio é um episódio melhor que o outro. A gente veio do episódio 6 que foi bom, o 7 superou o 6 e agora o 8 superou os anteriores. Então digamos que cada episódio ainda promete ser melhor que o anterior, afinal estamos na reta final, estamos chegando no 5º planeta junto com a tripulação de Kanata, então ainda tem grandes revelações a serem feitas, pois vimos a cena final do episódio. Eu vou falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei desse episódio, porque eu devo dizer, a Kiteri foi o foco desse episódio e ela não foi insuportável, como ela geralmente é, e isso foi um milagre. Por mais que a gente aqui conheça que ela é importante para a obra, a gente sabe que ela é um saco de lidar, então eu devo confessar com vocês que eu gostei da Kiteri nesse episódio, isso é um milagre. Mas então vamos conversar sobre Kanata no Astra, afinal a gente teve a apresentação de uma nova personagem, a gente teve, digamos que, a declaração de Zack junto da Kiteri, e a gente ainda teve a cena bombástica em relação a Kiteri e Funisha. Então vamos falar de Kanata no Astra e seu 8º episódio, mais conhecido como o primeiro casal da obra surge. Mas então vamos começar falando de uma das cenas mais importantes e relevantes do episódio, afinal foi uma cena que particularmente me deu aquele orgulhinho próprio, por conta que foi uma cena que era óbvia, era meio previsível, que a gente desconfiava de como eles iriam consertar a nave, por conta que o episódio passado já havia falado isso e eu já estava pensando nisso, tanto que eu falei no vídeo passado como seria uma alternativa deles conseguirem consertar a nave, e vemos que foi isso que aconteceu, juntando as duas Astras, ou melhor dizendo, utilizando-se, digamos, do reator de uma que não estava danificado e colocando, digamos que na nave de Kanata, eles conseguiram consertar a nave deles e assim eles conseguiram fugir do planeta, ou melhor dizendo, eles conseguiram continuar a viagem, por conta que foi mostrado, essa ideia foi da Ares e não, digamos que, do Zack. E o mais engraçado é que essa cena foi muito divertida, afinal a gente viu que ela tentou fazer meio que uma ideologia mostrando por frutas, afinal ela fala, Zack-san, me empreste seu lanche, e ele falou, é muita pretensão sua, esse lanche é meu, eu que vou comer, Arias. E foi muito engraçado, por conta que a gente conhece que ela é bem comilona, só que ela realmente, ela não estava com fome, ela só queria o lanche emprestado para explicar a ideia dela. E vemos que se a nave deles estão aqui e tem a outra nave, e essa parte da nave está danificado, por que eles não tiram essa parte e colocam a parte da outra nave que não está danificado, sendo que as duas são o mesmo modelo, semelhante? Então a ideia dela foi tão inteligente que o Kanata, o Ruka comemoraram e o Zack percebeu na hora, ele entendeu e ele achou a alternativa para eles conseguirem consertar a nave novamente. E vale se dizer que foi uma cena boa, afinal foi a Ares, a personagem que a gente nunca achou que ia ter essa ideia. Se fosse, digamos que talvez o Ruka, ou até mesmo o Rugar, ou o próprio Zack, a gente até esperava, mas não dela. Então a Ares foi muito inteligente nessa hora. E lembremos que o fato do Zack não ter, digamos, pensado nisso, é que ele tinha perdido a esperança automaticamente quando ele viu que a nave ficou danificada. Ele se sentiu muito culpado por ter colocado a vida de todos naquele planeta, por não conseguir encontrar um meio de salvação, então a preocupação tirou a concentração dele e fez com que ele não pensasse nada. Então digamos que a Ares, sempre sendo, digamos, a positiva, a otimista do grupo, fez com que todos tivessem essa esperança de volta. Então a Ares foi fundamental, digamos que, para a conquista deles, para continuar a viagem, para consertar. Vamos falar da cena do romance, porque foi uma das melhores cenas de Kanata no Astra. De longe foi a declaração de Kiteri para o Zack, e é muito legal essa cena porque mostra o primeiro casal da obra surgindo. Era um casal que a gente sabia que seria o primeiro, por conta que a gente conhece a Kiteri, a personalidade dela, a gente sabe que em algum momento ela iria falar com o Zack, e finalmente surgiu essa cena nesse 8º episódio. A gente viu daí a resposta de Zack e foi, tipo, muito legal, por conta que a gente até shippa Kanata e Ares, e a gente sabe que vai ter esse casal, nem que seja no último episódio, mas o casal Zack e Kiteri era o casal óbvio, que a gente sabia desde o começo da obra, ou a gente esperava com fé que seria o primeiro. Então ter visto já o romance surgir, digamos que nessa reta de Kanata no Astra, eu admito que eu gostei bastante, porque mostra que agora ele virou um shonen completo. Mas, então vamos falar da cena em questão. Começando pelo fato que a Kiteri, digamos que ela foi muito fofa, do jeito dela, afinal a personagem em questão é muito tsundere, mas eu admito que eu gostei muito, por mais que eu odeie quase a personagem, porque vocês sabem minha opinião com ela, eu acho ela muito insuportável, mas eu admito que ela é muito necessária para a obra, afinal, digamos que ela que presta os primeiros socorros. Então ter visto ela falando com o Zack, finalmente ela falar que o sonho dela é se casar com ele, tipo, Kiteri, você tá precisando
precisando ter sonhos melhores. Mas, pra todo caso, digamos que foi legal. Ela foi muito menininha fofa, tipo, bem kawaii. A gente queria apertar ela. Porque ver ela sendo corajosa, falando toda envergonhadinha para o Zack, que é a pessoa que ela gosta, isso foi muito forte. Não é qualquer pessoa que se declara e fala como ela falou. Então ter visto ela falando seus verdadeiros sentimentos foi legal, porque o Zack tipo só fala como se ele já suspeitasse, por conta que ele lembrou a Quitéria da promessa que eles fizeram quando eram pequenos. Aquela promessa que normalmente se você é criança você deve ter feito alguma vez na vida, mas eu duvido por conta que eu não lembro de ter feito isso na minha vida. Mas pra todo caso, quando você tem uma amiga ou um amigo, tanto faz no caso, vocês prometem que vocês vão se casar junto. Então acontece que eles haviam feito essa promessa e tipo, o Zack levou essa promessa a sério e ela falou que isso era coisa de criança, ele não deveria ter levado isso a sério. E foi muito engraçado pelo fato de que ele falou que todo esse tempo ele está apaixonado pela Quitéria. Então vemos que, como a Aries falou, atualizando, eles reafirmaram, eles atualizaram e eles vão se casar em breve. Foi muito engraçado essa cena. Lembrando que o Zack lembra até o dia que eles vão se casar ou o ano, então foi muito boa essa cena para todo caso. Só faltava ter um beijinho, né? Mas daí eu aqui, Haru, já tava querendo pedir demais da obra. Pelo menos o romance já tá começando. Pra todo caso, tendo falado dessa parte, agora vamos para outra cena importante. Afinal, vamos falar do novo membro da tripulação de Kanata. Vamos falar da jovem Porina. Mas então vamos falar da Porina por conta de que ela é uma personagem muito interessante. Afinal, ela guarda mistérios ainda para a obra. Pelo fato de que ela teve uma reação muito surpresa. O que? Estamos em 2063, não aconteceu nada com outro planeta? Está tudo bem mesmo? Então, pela reação dela, é que realmente, digamos que iria acontecer uma catástrofe com outro planeta ou algo do tipo. Por conta que vemos que ela é uma astronauta que ela estava com o objetivo de achar planetas habitáveis para a humanidade. E foi assim que ocorreu, digamos, dela ficar presa no planeta onde Kanata e companhia foram. Então ela ficou por mais de 12 anos na câmara de hibernação, na esperança de que alguém a salvasse. Afinal, seus companheiros haviam partido um dia e nunca mais foram vistos. Provavelmente seus companheiros haviam deixado a câmera para que ela usasse, por isso não voltaram. Mas mesmo assim, a gente viu que ela entrou lá e ela também não quis ir atrás de seus companheiros por conta que ela não conhecia muito do planeta e ela acha que o risco de morte seria muito alto pelo pouco que ela havia visto do planeta. Então vemos que ela sempre acreditou na chance de ser salva um dia, só que o fato mais importante é a surpresa dela de acreditar que já estão em 2063 e o planeta onde Kanata, a Yufa e todos vivem está bem. Então digamos que era para ter acontecido algo. Então vamos falar da cena mais interessante do episódio, afinal foi a cena mais bombástica que a gente tá com uma hype desgraçada para a próxima semana, por conta de que Funisha e Quitéria são a mesma pessoa. Foi, tipo, incrível essa cena, por conta que a gente viu que o Kanata foi o primeiro a ter essa revelação, porque, digamos que o Zack achou melhor falar com ele primeiro sobre isso, por conta que, tipo, não tem uma explicação como é que elas são a mesma pessoa. E isso é o fato mais interessante, mostra que também a clonagem já tá sendo utilizável, já existe, digamos que no ano que se passa Kanata no Astra, então tá sendo muito interessante por conta disso também. A gente viu por conta de que a Quitéria acreditava que a mãe dela realmente poderia ter deixado uma filha, digamos, em segredo com uma amiga por algum motivo específico. Então a Quitéria nunca duvidou que a Funisha realmente poderia ser a irmã dela, por conta que foi mostrado que quando eles fizeram a transfusão de sangue, digamos que para Porine, foi mostrado todos os tipos sanguíneos. E acontece que a gente vê que ela possui uma combinação muito perfeita, como se fosse idêntica da Funisha, e elas não são nem irmãs de verdade. Então esse fato levou a crer que elas podem realmente ser irmãs. Só que acontece que foi mostrado que elas não são irmãs, porque elas são uma pessoa. Então foi muito interessante, a gente provavelmente vai ver no próximo episódio algo relacionado à clonagem, porque não tem outra explicação no momento a não ser pensar sobre isso. Por conta de que agora a gente começa a perceber realmente, digamos que os fatos que são bem simples. Afinal, cor de cabelo igual, olhos iguais, embora personalidades sejam diferentes, mas são personalidades que se juntar são típicas de uma pessoa. Ter momentos que são mais fofos, momentos que são mais fortes. Então tá bem interessante ver essa parte agora da Quitéria e da Funisha. Eu tô com muita curiosidade. Espero que o próximo episódio mostre algo a mais relacionado a isso. E vemos que existem vários tipos sanguíneos, não é só A, B, O. Existe o M, o N, o P. Então isso foi o fato mais legal, e isso é um fato que eu acredito que um dia, quando tiver bem avançada a tecnologia, quando eu tiver em 2000 e pouco, que nem na obra, eu acredito que vai ser comprovado alguma coisa cientificamente que existem outros tipos sanguíneos. Eu tenho fé que isso vai acontecer, mas para todo caso, eu gostei de ver que a obra já mostrou que não é só os tipos comuns, tem vários tipos sanguíneos, e foi engraçado porque o Kanata achava que era só os mais básicos, e não, a Quitéria mostra que existem vários. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar no momento.
comento sobre o episódio de número 8 de Kanata no Asa, um episódio que foi delícia, um episódio que foi muito divertido de acompanhar, várias revelações, surpresas, mistérios e muita hype para a próxima semana, meu jovem. Para todo caso, quero que você me diga o que você achou desse episódio nos comentários, que você compartilhe o vídeo caso você tenha gostado mesmo, e se é seu primeiro vídeo, se inscreva no canal que vai estar ajudando bastante e vou ficar muito contente, mas seu comentário sobre o que você achou, o que você mais gostou e seu like já ajuda bastante. Ainda não acabamos, afinal tem várias coisas que eu ainda tenho que conversar com vocês, são duas cenas em específico. Vamos começar pela primeira. A primeira cena foi a cena que tipo, foi de cortar o coração e a gente falou que tipo, Zack, você merece o mundo, por conta que a gente viu que mostrou a relação dele com o pai, como tipo, ele odeia quase o pai dele, por conta que a gente viu que o pai dele é é um babaca, pra não usar outro termo. Me desculpe o uso da palavra, mas é. Por conta que a gente viu que o Zack, todo felizinho, fez um desenho, digamos que na Gakkou dele, quando ele era pequeno, desenhando o rosto do pai. E, tipo, ficou um desenho muito bem feito. Tipo, um desenho que pela idade dele ele fez muito bem. E acontece que ele mostra, tipo, o desenho para o pai dele, que era um presente. E acontece que o pai dele, tipo, simplesmente sorriu e depois jogou fora o desenho e o Zack viu isso. Então, é uma cena que a gente tem um ódio tão tremendo que a gente fala, eu seria muito Zack na vida. Então, sério, não tem outra explicação, deu pena e a gente entende a raiva e o rancor dele, que ele tipo quer se distanciar cada vez mais, por conta que a pesquisa mudou o pai dele, como o Zack falou. Por conta disso, ele quer ir pro espaço, ele quer fazer, digamos que as pesquisas dele longe da Terra, ou melhor dizendo, longe do planeta onde ele vive e longe do pai, porque ele quer ter as pesquisas dele, mas ele não quer mudar como o pai dele mudou. Então a gente viu que ele fala que o sonho dele é ir para a tripulação do Kanata, fazer as pesquisas dele, conhecer no espaço. Então esse é o sonho dele do momento, e foi muito legal ter visto isso, por conta que a gente viu um pouco do Zack, por conta que foi mostrado nesse episódio já o passado dele, a relação dele com o Oto-san dele, e a gente ainda viu um pouco, digamos, do objetivo e o que o mantém, digamos que mais alegre e feliz. Então, particularmente, ter visto de uma maneira rápida essa explicação, esse passado e, digamos, o sonho do Zack foi algo legal, porque ele é um dos melhores personagens e é um dos meus personagens favoritos da obra. E agora vamos falar da outra cena, porque você acha que eu não ia ressaltar Kanata sendo God de volta? É claro que eu vou ressaltar. A gente viu que a Porine, digamos que ela, antes de partir para o próximo planeta, ela pediu para que o Kanata e todos fossem, digamos, com ela até o local onde seus companheiros foram para a última vez. Pois ela não foi para aquele local por conta que ela não sabia o risco que poderia levar. Então vemos que ela decidiu optar pela segurança e agora que ela está mais salva, afinal ela está com eles e a nave pode contra-atacar, a gente viu que eles decidem conhecer a área onde foi a última vez que ela se encontrou ou que ela acreditava que seus companheiros estariam. Então nós vemos várias cenas interessantes, como Kanata falando para ela que ele respeita muito a decisão dela ter entrado na câmara de hibernação e ter vivido nessa esperança de continuar esperando alguém salvá-la. Então foi mostrado isso, eles vão ali, eles se encontram com a planta, só que acontece que ela acha o colar, a etiqueta ID, digamos, dos seus companheiros, e ela acaba achando outra, só que a outra está no topo da planta, digamos, que poderia atacar eles, na planta carnívora. Então vemos que ela meio que, ela quer, digamos que fugir, só que ela não pode, porque ali tá um laço de um companheiro dela. Então vemos que após o Kanata perceber a situação, ele fala, deixa comigo que eu cuido disso. Então o Ruger já tira ela de lá e ele só usa o bastão que ele já estava utilizando-se e mostra porque ele é o rei do super atleta. Ele só salta e pega o colar daquela planta carnívora e foi de um jeito épico. Afinal, ele falou que aquele colar é uma lembrança preciosa da nossa Nessan. Então eu vou ter que tirar de você isso, sua planta gigantona. Foi uma cena que tipo, foi a cena que a gente consagra o Kanata como o protagonista dos protagonistas, tipo o best boy da temporada e talvez o best boy do ano, por conta que, sério, o Kanata só tá dando orgulho para a gente. Então vemos que o episódio teve um clima bem alegre, por conta que eles estão planejando fazer uma festa em comemoração a Porine ter entrado na equipe. A gente viu também que era para comemorar a saída deles lá daquele planeta, além de vermos outra cena divertida, que o Charles se fez um bolo e acontece que o Kanata usou o sapato dele antigravidade, que foi consertado pelo Zack, utilizando-se, digamos que do que restava daquele arco Rokugo, que era aquele carro, aquela máquina lá da Porine. Então vemos que utilizando materiais, o Kanata teve seu sapato de volta, e acontece que ele bate no teto da nave, e acontece que vemos que a chave de fenda, ou algum tipo de chave, acaba acertando o peito do Zack, que bate na nave, que ativa o sistema de gravidade. A gente viu que a Ares daí tropeçou, e o bolo ficou na cara dela. Foi uma cena bem divertida, porque a Kitty já questiona, o que tá acontecendo aqui? Porque ela achava que ela já poderia comer, e o bolo não foi possível
possível comer, eu acredito. Mas a gente viu que foi muito legal, tipo, foi uma das cenas mais legais. Esse episódio, ele teve de tudo do clima de Kanata. Ele teve revelações, surpresas, mistérios, Kanata sendo God. A gente viu, além de informações importantes sobre personagens queridos. Então vamos falar de uma cena bem rápida, que é uma cena que provavelmente a gente vai ressaltar no episódio 12, mas eu já quero adiantar um pouco. Por conta do que? A gente viu que o Kanata e o Zack estão conversando, que essa viagem no espaço deu vários problemas, mas está sendo divertida. E acontece que eles acabam conversando sobre a futura viagens que eles irão fazer. Então vemos que o Kanata fala que ele planeja ter a nave dele com 24 anos, daqui 7 anos. Então acontece que o Zack fala, Genjitsu Omiru, tipo, olha, com 24 anos não tem como você ter a sua nave ainda. E acontece que isso é uma informação que não é meio que um spoiler, mas meio que é, talvez. Depende do seu ponto de vista. Mas acontece que vai ter, digamos que, uma passagem de tempo na obra. E vai ser de 7 anos. Então, pra não dar muito spoiler, é só isso que eu falo. Então a gente verá talvez isso no último episódio. Mas vamos esperar pra ver se realmente vai mostrar, digamos que o Kanata com a nave dele. Eu espero que tenha, mas isso talvez só no episódio 12 mostre. E eu torço para que mostre bem fielmente ao mangá. Pra todo Além da cena que merece destaque, afinal a gente sabe que a Porine, digamos que ela é uma dama adulta, como o Uruka mesmo falou. Então acontece que ela ainda não consegue se recordar de todas as memórias. Afinal ela recém saiu lá da câmara de hibernação. Então ela não lembrava no momento, digamos em segundos, o objetivo da missão dela. Depois ela lembrou, como eu já falei no vídeo. Mas a gente viu que ela fala que, tipo, parecia uma ressaca o estado que ela estava. E, tipo, o Kanata e o Uruka falam, Io, com calma, você vai lembrar. E acontece que, tipo, eles estavam muito caidinhos por ela. Foi uma cena engraçada que a Kiteri já fala, qual o problema de vocês dois? E, tipo, só faltou a Ares bater neles, porque seria perfeita a cena. Mas, particularmente, eu tinha que destacar porque eu gostei bastante. Mas, então era isso, meu querido e minha querida Kohai. Se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra? Meu caro Kohai, minha querida senhorita, no próximo episódio a gente verá o quinto planeta, enfim, Kanata, Zack, Ares e todos chegam. A gente vai ver como vai ser, digamos, a estadia lá, se vai ser perigoso, se vai ser um planeta habitável. A gente vai ver mais da Porine. Eu acredito que essa personagem vai mostrar alguma coisa que pode estar acontecendo com os outros planetas, por o motivo realmente dela ter procurado vida em outros planetas também. Então eu espero que eles mostrem muito da Porine e do mistério em torno dela, mas eu também quero ver mais, digamos que dessa revelação. Afinal, a Funisha e a Kiteri são a mesma pessoa, então promete ser algo muito interessante. Para todo caso, quinto planeta no próximo episódio, é isso que eu acho que eles vão mostrar, só que vamos ver ainda o que vai acontecer na história, afinal são 12 episódios, então estamos apenas no 9º episódio, então tem muita coisa que ainda pode acontecer, seja neles viajando pelo espaço, seja neles chegando no planeta que eles viviam. O que pode acontecer é que a gente tem que esperar para ver se eles vão resolver algo sobre aquele buraco que teletransportou eles para o espaço. Será que vai mostrar isso no próximo episódio? Bom, uma coisa eu garanto, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanata no Astra. Mata, né?